E aí galera, beleza? Tudo certo? Então vou estar fazendo um videozinho agora, tentar gravar passo a passo para vocês a montagem do motor, né? Um motorzinho aqui que eu estou fazendo na oficina aqui da Satic, certo? Motorzinho EA111, na Saveiro, certo? 1.6. Então eu já fiz todo o processo de retífica desse motor, né? Esse motor estava acendendo muito óleo, estava com desgaste no cilindro, já foi feito todo o processo de retífica. Agora a gente vai estar fazendo a parte de montagem, passo a passo, né? Verificando folgas, verificando medidas, para explanar para vocês certinho como é que é esse processo de montagem, né? Estou com as peças novas aqui atrás já, né? O cabeçote está montadinho, está pronto para botar para o lugar, certo? O virabrequim também foi retificado, né? Da medida standard foi traçado para 0.25. E eu tô com o bloco ali na lavação, que antes de lavar ele e secar para fazer a montagem, eu vou estar mostrando para vocês ali como funciona o sistema de lubrificação, que dá para ver certinho por onde entra o lubrificante e por onde vai os canais que ele vai ali pelo bloco. Então aqui galera, a gente já tá, deixei tudo prontinho, organizado aqui para nós estar fazendo, né? Algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer a conferência de medição, né? Torquímetro que a gente vai usar para aplicar o torque em todos os parafusos, o meu súbito que a gente vai usar para estar fazendo a conferência da folga entre camisa e pistão, certo? Micrômetro, paquímetro, meu relógio comparador ali com a base magnética, que eu vou estar fazendo a conferência da folga axial, né? Alicate de anéis de segmento para a gente colocar os anéis no pistão. Cinta de anéis para a gente estar colocando o pistão dentro do cilindro depois, né? E aqui as nossas pecinhas novas, certinhas, né? Todas limpinhas, né? Parte de mancal, capa de mancal, né? Capa de bielas, pistões novos, pinos de pistões novos, bronzeamento vai novo, retentor traseiro vai novo também. Vou colocar um kit de embreagem novo nesse motor. Aqui bomba d'água, válvula termostática, os parafusos todos lavados, né? Parafuso de cabeçote. E o cabeçote aqui, a parte do barramento do comando também está prontinha, que a gente viu na última aula que foi feito, né? E a plana embaixo também está certinha. Então a parte do bloco aqui eu queria mostrar para vocês, né pessoal? Tá aqui na nossa lavação, né? Vou estar fazendo a lavação com o produto aqui agora, certo? E depois vou estar secando bem ele, passando ar nos orifícios, né? Então a minha bomba de óleo, ela trabalha aqui na frente, né? Aqui, ó, ela succiona da parte de baixo o lubrificante e joga por esse orifício aqui, ó. Eu vou ligar a máquina aqui para vocês estarem vendo, ó. Então esse orifício ele vai jogar para onde? Para lá, ó. Lá pro meu filtro de óleo do motor, certo? Então ele entra por essas laterais aqui pro filtro e passa por dentro do filtro, filtrando o óleo e entra através no meio aqui, ó. Então no meio aqui ele entra já com a pressão, né? A bomba já vai gerar pressão e vai jogar meu óleo lubrificante para todos aqueles orifícios de baixo ali do bloco, ó, do mancal, e também para a parte de cima aqui onde está saindo, ó, que é onde vai ir para o meu cabeçote essa lubrificação, beleza? Então aqui dá para entender certinho como funciona o sistema, né? Então galera, o lubrificante vocês já viram que ele vem por aqui, né? Certo? Bomba de óleo pressuriza, joga pro meu mancal central aqui, né? Então lá no meu virabrequim, ó, como é que eu vou fazer a lubrificação da parte da biela, certo? Aqui no meu virabrequim, ó, vocês estão vendo que tem uns furinhos aqui, ó. Então, ó, ele é alinhado, essa parte central aqui, ó, mancal central, 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 central e central, tem 5. E aqui os que estão deslocados são que vão fazer o movimento da minha biela pistão, né? O conjunto, né? Biela pistão, certo? Então a minha lubrificação ela vem por esse mancal e aqui eu tenho um furo, né? Desse mancal até no meu mancal da biela, ó lá onde saiu lá, ó. Então a lubrificação ela cria um filme de óleo aqui na minha bronzina de mancal e vai jogar esse filme de óleo também para minha bronzina de biela, para criar esse filme de óleo, né? Para não deixar de maneira alguma o contato da bronzina com essa parte aqui do meu moente, né? Moente, munhão e moente, né? Parte de mancal, parte de biela, certo? Então
a bronzeamento, a biela, em nenhum momento ela entra em contato, porque aqui tem que ter um filme de óleo. Então esse filme de óleo é responsável, a bomba de óleo é responsável por pressurizar e jogar para todo o sistema. Beleza? Então galera, agora com todas as peças lavadinhas, né, prontas para montagem, certo? A gente pode ver o bloco aqui, ó, tá bem limpinho já. Foi feito, ó, olha só como dá bem aparente o brunimento, né, de todos os cilindros ali, ó. As ranhuras controladas, né. Então o motorzinho A111 tá pronto para montagem, bloco limpinho, os componentes aqui. Então agora eu vou tá tentando mostrar para vocês passo a passo essa montagem. O primeiro procedimento que a gente vai fazer é a conferência, né, da folga do pistão em relação ao cilindro, né. Então a gente vai pegar a medida do pistão aqui pela saia, que na verdade já vem descrita aqui, né. Ela tem a medida de 76,96, certo? E a folga especificada ali, ó, de 0,04 de folga. Aqui esse pistão aqui, né, ele é um pistão 0,50 maior do que a medida standard que vem original, né? Então esse bloco aqui ele foi aberto, certo? 0,50 a mais do que a medida original de fábrica. Então a gente vai trocar pistões, né? Pistões, anéis, bronzeamento. Então a gente vai fazer o motor completo, certo? Então ó, a folga aqui é mínima, né? O pistão, ó, vocês podem ver, ó, folguinha mínima. Então a gente vai fazer a conferência dessa folga. Então galera, para fazer essa medição, né, da folga, certo? Eu vou pegar o meu micrômetro, né? Vou regular ele aqui na medida do meu pistão, que no caso essa medida aqui, 76,96, né? É a medida da parte de baixo, da saia, do pistão que a gente chama. Essa parte aqui da cabeça onde vão os anéis, elas têm um diâmetro um pouco menor, certo? Então a gente sempre pega a medida pela saia. Então o que eu fiz? Eu zerei o meu súbito, né, conforme a medida desse pistão. Então eu selecionei aqui uma barrinha de 75, né? Eu sei que aqui tem 76,96, né? 75 e botei mais 3 milímetros para ter uma folga ali, né? E o que eu fiz? Vim aqui, coloquei o meu súbito no meu micrômetro aqui e zerei lá no relógio essa medida de 76,96. E agora a gente vai lá e introduz aqui o súbito, né, lá na camisa, ó, e vai fazer a comparação dessa medida, ó, até onde o ponteiro bate ali, ó. Aqui tá dando 0,02 de folga nesse ponto onde eu tô fazendo a medição aqui, ó. Então eu fiz a conferência já de todos esses cilindros e tá batendo todas elas ok. Então o meu motor tá com a folga exata aqui entre pistão e anel. Eu vou começar o processo de montagem. Então pessoal, outra medida importante da gente conferir antes da montagem do motor é a medida do meu virabrequim aqui, ó, certo? Então esse virabrequim aqui é a medida do pistão, a gente já conferiu, né, em relação a cilindro, tá ok, dentro do padrão especificado. Então a montagem do motor ela começa sempre pela parte de baixo, né? Então pela parte do virabrequim. Eu vou estar instalando os bronzeamentos ali. E eu já fiz essa conferência de medida aqui. Eu utilizei meus micrômetros aqui, né? Dois. Esse aqui com a escala de 25 a 50 e esse aqui com a escala de 50 a 75, né? Lá no meu manual técnico, né? Eu peguei aqui, já anotei no quadro aqui para facilitar melhor. Algumas folgas essenciais para a montagem do motor e alguns torques específicos, né? Então as folgas, essas folgas aqui, ó, por exemplo, a folga dos moentes, que é a parte da biela, né? A medida standard, ela é de 47,76 a 47,77, oscila 0,01 ali. E a medida que eu tirei aqui agora, a atual, é de 47,51. Então eu fazendo esse cálculo aqui, diminuindo um pelo outro, eu tenho 0,25, né? Então aqui eu cheguei à conclusão que o meu moente, a parte da biela aqui, o meu moente, né pessoal, a parte da biela aqui, né, moente, munhão, ele tá ok, né? Então ele foi tirado 0,25 de material aqui, tanto do munhão quanto do moente, do que a medida original, né? Então todos os dois eu peguei as medidas ali, que fiz a conferência, então bateu certinho, 0,25 de material tirado. E o bronzeamento que eu vou utilizar, né, é um bronzeamento
com 0,25, né, mais material para compensar ali o que foi tirado aqui nesse material. Então lembrando que veículos linha leve, a gente é aconselhável tirar no máximo até 1 milímetro aqui e compensa na bronzina, e veículos linha pesada, né, é aconselhável aí retirar no máximo 0,50 aqui, né. Então no caso esse virabrequim aqui, se caso vier a fundir e eu tiver que retificar de novo, eu ainda tenho material para trabalhar aqui, então posso refazer ele, não preciso trocar a peça, né, certo? Então são medidas principais aí que eu tenho, que eu peguei. Então na hora da montagem a gente vai verificar a folga radial e a folga axial do virabrequim também, tá? Então essas as medidas a gente conferiu certinho, o processo da retífica tá ok. Agora a gente vai começar o processo de montagem desse motor. Então galera, nessa parte de baixo, né, do motor, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações aqui, né? Uma delas é nessa parte do bronzinamento aqui, ó. A gente tem dois tipos de bronzina no caso desse motor. A bronzina que é furada, certo? E tem o canal ali de lubrificação, e a bronzina que é totalmente fechada aqui, né? Se eu fizer isso, colocar essa bronzina fechada aqui, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter lubrificação nesse mancal e nem na parte de biela aqui, que é o que manda para cá. Vai acontecer de fundir essa peça porque não vai ter lubrificação aqui, né? Que eu vou estar tampando o canal de óleo, né? A lubrificação ela vem do bloco pro virabrequim, né? Então eu tenho que estar utilizando aqui, essa aqui já está no lugar, ó, os bronzinamentos furados, né? Esse cuidado a gente tem que tomar. Os bronzinamentos que são fechados, eles vão nas capas, né? Outra situação é que essas capas aqui, elas têm numerações, tá? Elas são marcadas, ó, número 1 da frente do motor para lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que seguir a ordem, né? A que não tiver marcado algum motor, por acaso que vocês tirarem que não tiver marcação, façam a marcação para depois colocarem na mesma posição. Falando um pouco mais dos cuidados aqui, né? Aqui as capas elas têm posições, no caso aqui, ó, a gente chama de chaveta, ó. Tá vendo que tem esse ressaltozinho aqui do bronzinamento? Aqui na capa aqui também tem uma chavetinha ali, ó, para travar o bronzinamento, certo? Então eu sempre vou colocar chaveta com chaveta, que daí elas vão se travar uma na outra ali, ó, certo? Se eu colocar a capa ao contrário, é capaz de meu bronzinamento girar em torno da fixação dele, e isso vai estar danificando o bloco do motor aí, certo? Outra particularidade aqui nesse motor, a gente tem um mancal central, no caso esse do meio aqui, né? Nesse mancal central aqui, as minhas arruelas de encosto aqui da folga axial, elas vão fixadas no meu mancal central, ó. Então ela vai uma de um lado, outra de outro, né? Lá embaixo, e essa aqui na parte de baixo lá do meu bloco lá, ó, certo? Tá colocada aqui no ladinho. Então essa aqui ela vai controlar a minha folga axial, que é o que depois a gente vai medir também, ver se está dentro do padrão, tá ok? Aqui também tem uma particularidade que a gente tá vendo, essas ranhuras aqui, ó. Essas ranhuras elas têm que ficar pro lado do virabrequim, no caso pro lado de fora do mancal aqui, né? Então o encosto, a parte lisa encosta tanto no bloco quanto no mancal. Então aqui, né, pessoal, aqui eu já fiz toda a parte de limpeza, né? Peguei um thinner lá, um paninho, né? De preferência um paninho, uma estopinha que não solte pelo nenhum, né? Não solte nada de pelugem aqui para ficar por baixo do bronzeamento. Então tem que estar 100% limpo aqui para eu poder encaixar meu bronzeamento, né? A bronzina já está limpinha, ó. Vou colocar ali na chaveta, encaixei ela, fechou. Vou colocar todas as outras aqui, depois colocar as dos mancais, certo? E a gente vai sim, aí depois do bronzeamento colocado no bloco e ali, a gente lubrifica aqui com óleo, né? Com óleo lubrificante, tanto na parte do bloco quanto na parte aqui dos mancais, para poder estar lubrificando, certo? Aí a gente vai encaixar o virabrequim, aplicar o torque, né? E conferir a parte de folgas axiais e radiais, beleza? Então aqui, pessoal, já coloquei o virabrequim, já lubrifiquei,
parte de baixo do bronzeamento, né? Tá todo colocado. E também tá lubrificado aqui as capas, certo? Então eu vou estar colocando as capas aqui agora. E depois vou estar colocando as minhas meia-luas aqui, né, ó. Tomar cuidado para essa parte da ranhura aqui da parte de lubrificação, que é a parte mais mole aqui da meia-lua, que ela fique virada pro meu virabrequim, tá? Então ela tem que ficar virada para lá. Então eu vou colocar ela aqui, jogar meu virabrequim todo para cá, ó. E vou estar colocando ela aqui, ó, certo? Então, coloquei ela lá, joguei para baixo. Depois eu jogo meu virabrequim todo pro lado e vou estar colocando a outra, né, com as costas dela pro bloco do motor, no caso, né? Certo? Então ela vai ficar com a parte de ranhura pro virabrequim, assim, para a lubrificação tá agindo ali também. Então eu vou colocar essas meia-luas agora, colocar as capas, encostar todos os parafusos e fazer a medição da folga axial. Aí depois de fazer a medição, a gente aplica o torque e confere a medição também de novo, né? Axial e radial, né? Axial para um lado, para o outro, radial para cima e para baixo. Então, galera, já lubrifiquei aqui toda a parte do bloco, ó. Meu virabrequim tá encaixado, certo? Ó, olha só a folga que ele tem aqui, né? Por isso que é importante aquelas meia-luas lá, os calços axiais, né? Agora eu vou pegar esses dois calços aqui e vou estar colocando aqui, né, fazendo a medição da folga. Depois vou colocar o mancal central aqui também com os calços, né? Aqui no caso desse motor vai 4 calços, certo? Então, alguns motores vai 2, alguns motores são diferentes o cálcio, né, da folga axial. E depois eu vou estar colocando ali os meus mancais, né, já estão nas posições, ó, lubrificados também, chaveta com chaveta, ó, no mesmo lado. Coloquei aqui, vou aplicar ali, encostar todos eles, para depois eu estar aplicando o torque com torquímetro, né? Que já olhei no manual lá, né? Torque do mancal. Então, pessoal, agora mais um processo, né, de medição, certo? Agora a gente vai estar utilizando o relógio comparador com base magnética, né? Então eu coloquei o meu relógio aqui, já coloquei todos os mancais e as meia-luas, certo? Encostei todos os parafusos, meu torquímetro está aqui já para mim aplicar o torque depois, né? Regulado ali para 65 newtons, que é o torque especificado. Então esse torquímetro é o torquímetro de estalo, né? Eu regulo ele aqui, tensiono com o torque que eu preciso aplicar e vou puxar aqui o aperto. Quando ele der o estalo, ele está no torque correto aí de trabalho. Então no caso a minha capa de mancal 65 newtons, né? E aqui meu relógio comparador eu já zerei ele aqui e eu vou estar aplicando aqui, né, um jogo aqui, ó, pra gente estar verificando a folga axial que tá dando, ó, 0,708 de folga axial aqui, tá? Então essa folga axial do meu virabrequim, olhando no manual lá, ele pode ter de 0,02 a 0,10, então tá me dando aqui 0,08 de folga, né? Joguei para um lado e para o outro lá meu ponteiro, deu 0,8 de folga ali, ó, certo? Então tá dentro do padrão de montagem. Então aqui, galera, já apliquei o torque em todos os parafusos, né? Aqui também tem uma particularidade, que é a mesma coisa que a gente vai falar depois no cabeçote. Existe uma ordem de aperto, né? Sempre do meio para as extremidades, né? Então vou apertar esses dois primeiros, depois vou fazer em X aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui, aqui, né? Sempre apertando do meio para as extremidades. Fiz a conferência já da folga axial de novo, deu a mesma folga, tá? E aqui a folga radial, né? A gente acopla o relógio ali. Eu não vou conseguir medir para vocês que eu tenho que utilizar as duas mãos aqui, certo? Mas já fiz a conferência, né? Tá batendo aí 0,02 de folga radial, que é a folga para cima e para baixo, tá ok? E outra coisa importante também é o giro livre, né? Então apliquei o torque, certo? Já tá todo torqueado, já tá com as folgas especificadas. Eu vou vir aqui e vou girar, ó. Ele tem que dar esse giro livre aqui, ó. Sinal que o meu barramento do meu bloco tá ok, não ficou nenhuma sujeira ali, né?
Se caso ficar alguma sujeira por baixo da bronzina, é capaz de dar alteração na medição. E a hora que eu for fazer esse giro livre aqui, meu virabrequim dá uma pesada em algum momento aqui, ó. Então esse virabrequim aqui a gente pode ver que ele tá 100%, ó. Concluída então essa etapa aqui da parte do virabrequim, né, pessoal? Virabrequim ok, né? Depois aqui eu vou acoplar a bomba de óleo aqui, né? No local dela, na frente. E o meu retentor do mancal, que a gente chama, né? Aqui na parte de trás, certo? E agora a gente começa a parte de montagem dos pistões, né? Então a gente vai colocar a biela no pistão através do pino, né? Então esse pino aqui, essa bucha aqui, ele trabalha com uma bucha, né? Essa bucha foi feita também lá no processo de retífica. Ela tinha uma folga em relação ao pino, certo? Então esse pino já não tem mais folga aqui, ó. Tá ok, beleza? Então eu vou usar esse pino para fazer com que a biela fique presa no meu pistão, certo? Aqui. E depois eu vou estar colocando os anéis de segmento aqui, explicando para vocês um pistão aqui, como eu vou fazer o processo para colocar, tá ok? Então agora a gente vai partir para a parte dos pistões. Concluindo os pistões, a gente vai montar o cabeçote e depois já dá para encaixar o motor no lugar, certo? Então a gente vai estar montando os pistões agora. Então já tentei deixar meio preparado aqui a parte de montagem dos pistões, né? Pra gente ver o passo a passo, que eu não vou conseguir filmar eu montando realmente, né? Então aqui a gente tem, ó, o conjunto biela, né? Pistão. Então a gente tem que ligar o pistão com a biela, né? Aqui a gente fez a bucha já nova também, que eu já comentei com vocês, né? Esse pino aqui, ele tem uma mínima folga aqui, ele tem que trabalhar nessa bucha, que é a bucha de biela, que a gente chama. Ó, tá vendo? Eu consigo locomover ele para um lado e para o outro, porém eu não sinto aqui com a mão a folga. Então é 0,0 alguma coisa de folga aqui, né? Que precisa ser deixado. Então ele tem que trabalhar aqui nessa bucha, né? A lubrificação ela vai por baixo, percorre aqui a biela e lubrifica aquela bucha ali também, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Aqui no outro pistão, aqui no caso, né? Vou colocar minha biela aqui, né? A gente tenta, coloca as bielas nas mesmas posições, certo? E depois encaixa o pino aqui e coloca a travinha, né? No caso essa travinha aqui, ó. Uma travinha de um lado, outra travinha de outro, para o pino não se deslocar mais. Outra questão da biela aqui, né? No caso, essa biela aqui é uma biela que a gente chama de biela fraturada, ó. Tá vendo? Uma biela fraturada, ela é quebrada ali, ó. Certo? Então a capa dela só encaixa nela mesmo. Se eu tentar colocar a capa dela em uma outra biela, ela vai danificar, certo? Então a gente chama de biela fraturada, ó. Então ela é, no processo de fabricação dela, ela é quebrada, né? Aqui, para ela só dar de encaixar de uma forma, certo? Se eu tentar de encaixar ela de outra forma, virada, de lado, ou de outro tipo, ou colocar tentar colocar outra capa da outra biela nesse conjunto, eu não vou conseguir. Então tem que tomar cuidado nisso, né? Deixar bem alinhado essa parte, né? Conferir certinho. E aqui eu já tenho um pistão já que eu coloquei já no lugar, ó, certo? Ali a gente consegue ver a flecha, né? A flecha sempre para frente do motor, no caso a frente do motor aqui onde vai a polia, a bomba de óleo, né? Correia dentada. E aqui eu tenho um outro pistão que já está na minha cinta de anéis, certo? O que eu faço aqui? Aqui eu preciso colocar essa cinta para apertar os meus anéis, que no caso aqui esse pistão eu já deixei com os anéis colocados, ó. Então aqui eu tô com os 3 anéis, né? Aqui lubrificação, raspagem ou segurança e o anel de compressão, certo? Os 3 anéis. Aqui eles têm uma marcação, né? Top. Deixa eu pegar um anel aqui que não foi colocado ainda, olha, top. Sempre para a cabeça, né, do pistão. Tem marcação. E esse anel de lubrificação aqui, no caso dos motores
ciclo Otto tem uma particularidade, ele é dividido em 3 partes, ó. Então eu tenho que encaixar a molinha primeiro e depois colocar um anel embaixo e um anel em cima da molinha, né? Qual é a função dessa molinha, pessoal? É reter bastante óleo ali nela, né? Então aqui fica sempre molhado de lubrificante para na hora que o pistão subir e descer, lubrificar a camisa do cilindro ali, o meu brunimento, deixar sempre úmido ali o meu brunimento de lubrificante, né? Então aqui eu já coloquei, apertei essa cinta contra os anéis, né? Porque se eu for tentar colocar ele aqui, ó, no caso, ó, meu pistão aqui eu não vou conseguir, ó, os anéis batem, né? Então eu tenho que ter essa cinta para me prender os anéis, apertar bem e depois colocar o pistão. No caso aqui, colocar o conjunto, né? Pistão biela já montado, né? Então aqui eu vou montar ainda, certo? O conjunto biela ali nele. Aqui agora eu vou colocar aqui o pino, né? Que eu não vou conseguir fazer com uma mão só, mas só para vocês entenderem, né? Vou estar colocando o pino, trava de um lado, trava de outro. Depois aqui eu posso colocar os meus anéis, né? Os anéis a gente utiliza o alicate para estar colocando, né? A gente põe um anel aqui, aperta aqui, ele vai se abrir, certo? Vai abrir o anel e eu consigo estar colocando ali dentro do pistão. Alguns anéis assim que são mais frágeis, a gente até consegue colocar com a mão, mas é perigoso aí, tá se cortando, né? Ou até tá quebrando o anel. Um joguinho de anéis desse aqui, segmento, é na faixa de uns R$370, certo? Desse motor, né? Então aqui, pistão, sempre analisar a flecha, né? Flecha para frente, certo? E ter o cuidado depois aqui, né? De estar colocando a minha capa da biela aqui, né? Essa aqui eu já coloquei certinha. Depois que eu colocar essas duas, vou aplicar o torque e girar o virabrequim, colocar as outras duas e aplicar o torque também, beleza? Aqui então, galera, antes de colocar os outros dois pistões, né? Coloquei o 2 e o 3, certo? Ó, 2 e o 3. Agora falta o 1 e o 4, né? Antes de estar colocando eles, a gente vai aplicar o torque, né? Já apliquei ali, né, capa de biela, né, 20 newtons mais 90 graus, certo? Então já apliquei os 20 newtons aqui nas capas e a gente vai estar utilizando agora nosso transferidor de grau aqui, né, para estar aplicando o torque de 90 graus, beleza? Não vou conseguir aplicar aqui mostrando para vocês, mas tá aqui a ferramenta, né, ferramenta específica para aplicar torque em grau. Existem alguns torquímetros também mais modernos que já são em grau ali também, certo? Então a gente tem dois tipos de torque, né? Em newton metros, né? E em graus. Então a gente tem que aplicar o torque correto. Depois conferir a folga aqui também na parte das bielas, certo? Então a gente vai aplicar o torque agora naquelas duas e depois colocar as outras duas. E essa parte móvel aqui, a parte de baixo, né? Virabrequim, biela, pistão, anéis, tá tudo ok. Depois a gente começa o processo para montar lá sobrecárter, cárter, né? Para depois vir a parte do cabeçote. Pessoal, uma coisa bem importante que eu acabei esquecendo de falar aqui sobre os anéis, né? Então aqui a gente tem os 3 anéis de segmento, compressão, segurança e raspagem, lubrificação, certo? Aqui é importante a gente nunca deixar ele alinhado assim, ó, na hora que for colocar, certo? Então sempre tem que dar 180 graus de cada abertura de ponta de anéis assim, ó. E nunca é aconselhável também deixar nessa região aqui, ó, que essa região aqui é onde acontece, tá vendo, ó? Não é totalmente redondo, né? Aqui ele tem uma quebrada aqui que é onde acontece um acúmulo de óleo grande aqui para poder jogar esse óleo também pro anel de lubrificação, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não deixar essas pontas alinhadas, ó. Jogar uma ponta para um lado, o correto é 180 graus aí para cada ponta de anéis e aí sim depois colocar. É importante também sempre estar lubrificando antes de colocar, né? Tanto o cilindro quanto os anéis, bronzeamento, sempre trabalhar aí com lubrificante, né?
Existe hoje no mercado que a gente chama uma pasta de montagem. É tipo um gelzinho que a gente passa ali, né, para fazer a montagem desses componentes, tanto da parte de baixo, né, que ela vai durar mais conforme o motor. Por exemplo, esse motor eu vou montar só amanhã, né, então até amanhã esse óleo ali já deve ter escoado, né, então utiliza bastante essa pasta de montagem também. Então aqui, pessoal, a gente vai colocar o último pistão, ó, o conjunto pistão biela, né, certo? Flechinha para frente ali também. Aqui eu não vou conseguir filmar porque eu preciso das duas mãos, né? Uma mão eu vou segurar aqui essa cinta e com a outra mão eu vou vir com um cabinho aqui do martelo, né? Ou com um Tecnil que eu tiver aí na oficina, para não danificar nada de metal, para não danificar aqui a cabeça do pistão, certo? E vou estar batendo nele aqui, ó, para ele estar entrando, né? Aqui tá apertado, uma mão segura e com a outra bate para ele entrar até lá. E depois eu alinho ele, né? Ali, ó, alinho ele com o meu virabrequim para poder estar encaixando depois o meu mancal e aplicando torque também. Aqui no 3 e no 2 já aplicamos o torque, né? 20 newtons mais 90 graus. Aqui eu só encostei. Vou colocar esse aqui agora para a gente aplicar o torque também. Depois aqui a gente vai colocar a nosso sobrecárter, que é chamado essa peça aqui, e depois o cárter do motor, né? Peneira de óleo, cárter do motor, bomba de óleo já está no lugar, retentor traseiro já está no lugar também. Então a gente vai estar colocando, encerrando essa parte de baixo. Então, pessoal, aqui já acoplei aqui, né? Coloquei a minha bomba de óleo, né? Polia da frente, foi redentada. Meu pescador de óleo, peneirinha limpinha, pescador novo, bomba de óleo nova, retentor novo, então vai com silicone só, né? Aqui meu sobrecárter, né, que é essa peça aqui de alumínio, ela também só vai com silicone, um silicone específico para junta de motor, né? Esse aqui é muito bom, né? Formador de junta, ele silicone para alta temperatura, então não vai nenhum tipo de junta de papel nem nada aqui nesse tipo de motor, nem no cárter, somente cola mesmo. Então agora eu vou estar colocando essa tampa e posteriormente a gente vai colocar o cárter para tampar, fechar a parte de baixo, beleza? Então, pessoal, aqui a parte de baixo pronta, né? Tá finalizada, cárter, junta, tudo correto. Agora a gente vai botar o volante no motor, né? Aplicando o torque também certinho, ó, 60 newtons mais 90 graus, certo? Então vamos colocar o volante no motor e posteriormente o nosso kit de embreagem, né? Que vai um kit de embreagem novo aqui. Já estava com um desgaste já na embreagem, a gente já vai aproveitar para fazer a troca. Após a colocação aqui o kit de embreagem, centrar a embreagem certinho, volante, embreagem, a gente vai virar o motor, né? E vamos estar colocando o cabeçote, né? Então a gente vai colocar o cabeçote aqui também, com o motor fora, e depois a gente vai já encaixar, já vou aproveitar e encaixar o motor no lugar. Não vou estar montando correia dentada fora, vou deixar para montar ela lá no veículo, que no caso aqui, como eu estou sozinho, é mais fácil de eu estar em casa. Então, galera, aqui o motor pronto para ir para o local, né? Colocamos o volante do motor, kit de embreagem, né? Aqui na parte do kit de embreagem a gente vai centrar o disco aqui, certo? E o aperto dela também tem que ser gradativo, né? Um pouquinho de cada vez, um pouquinho aqui, 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 para a mola membrana não se danificar, né? Então vai apertando um pouquinho de cada parafuso até fechar o ciclo de aperto, certo? Outra situação que eu acabei esquecendo de estar mostrando antes na colocação para vocês é o nosso retentor traseiro aqui do virabrequim, né? Esse, nessa linha Volks do motor EA111, a roda fônica, que ela pega o sinal de sensor de rotação, né? Ela vai no meu próprio virabrequim aqui junto com o retentor, né? Então aqui o meu sensor aqui vai aqui, certo? Esse aqui é o retentor velho, né? E a minha roda fônica, ela também tem ponto, né? Ela é colocada prensadinha ali no meu virabrequim, certo? Então ela gira em torno dessa casa aqui do retentor, certo?
Então ela tem um ponto específico. No caso aqui desse veículo, ó, a bolinha ela tem que coincidir ali com aquele traço, né, para poder dar o ponto certo de leitura do sensor ali do dente de fasagem, ó, certo? Então aqui é um ponto específico. No caso de outros motores, né, essa roda fônica ela pode ser também lá na polia da frente e tal, mas no caso desse motor em específico é no próprio retentor aqui, ó. Então a gente tem que utilizar uma ferramenta de fasagem, a ferramenta de ponto, né? O correto é utilizar para estar botando esse ponto específico certinho aqui, ó, tá? Senão o veículo não vai pegar. Outra situação também é o nosso sensor de detonação, né? A gente já viu ali em sistema de injeção as funções ali do sensor de detonação, né? Que pega os sinais, ele capta sinais ali de detonação do motor, uma pré-ignição, para tentar corrigir tudo isso, certo? Então esse sensor ele também tem um torque específico, tá? Se eu aplicar um torque excessivo aqui, ele pode dar interferência no sinal que manda ali para a central eletrônica. Então aqui onde ele vai colocado, né, no meio do bloco do motor, ele pega sinais 1 e 2, 3 e 4, né? Ele consegue captar esses sinais de detonação e o torque dele varia de 20 a 25 newtons, tá? Para todos os sensores. Então é sempre bom manter bem limpinho onde ele vai fixo e aqui também, né? Para não ter nenhuma interferência de sinal. Então eu já vou aplicar ele aqui. Depois eu já vou encaixar o motor no lugar, né? Eu vou encaixar sem o cabeçote mesmo. E que seria mais fácil eu estar encaixando o cabeçote com o motor já no lugar. Nosso motor aqui então está pronto para ir para o local já, né? Vou encaixar ele assim, sem a parte de cima, né? Aí eu consigo com facilidade estar montando os periféricos dele e tal. Tubulação de água, minha válvula anti-chama, né? Parafusar todos os componentes do câmbio, certo? Aí depois com ele lá no suporte de motor dianteiro, com ele lá no local, depois a gente encaixa o cabeçote, né? Faz o aperto lá no local mesmo, para depois estar finalizando aí o serviço e fazer funcionar o motorzinho, tá ok? Então aqui ele já está pronto para estar indo para o local. Então já vou estar encaixando ele lá no local, montar os periféricos e depois a gente vai falar um pouco sobre a parte do cabeçote, os apertos, né? E concluir aí a montagem desse motor. Então galera, depois de uma hora aí, né? O motorzinho já está encaixado, certo? Aqui eu preferi encaixar ele sem o cabeçote, né? Tem algumas opções aí, o pessoal que prefere encaixar ele montadinho inteiro. Eu preferi encaixar ele sem o cabeçote, sem correia aqui, né? Que agora eu vou fazer a montagem no restante aqui por cima, que eu acho mais fácil, né? Então já coloquei aqui todos os periféricos, né? Bomba de direção hidráulica, suporte, alternador, compressor de ar condicionado, coxinho de motor, certo? A minha válvula anti-chama, né? Já fiz todo o aperto aqui dele com o câmbio, certo? Então agora a gente vai tá vindo com o cabeçote aqui, né? Vamos encaixar o cabeçote para estar concluindo a parte de montagem. Então o motor está encaixadinho, certo? Só falta realmente agora a parte do cabeçote, aplicar os apertos, que a gente vai estar vendo agora. Aqui no cabeçote então, pessoal, antes da montagem, né, eu vou estar colocando o meu coletor de escapamento, que esse coletor é com o catalisador já junto nele, ó. O catalisador tá ali dentro, certo? Aparentemente esse catalisador tá certinho, não tem nenhuma trinca, não tá quebrado, né? Mas isso depois a gente vai conferir também no scanner, né? Pelo fato dele estar queimando óleo, tava queimando um pouquinho de óleo, né? Jogando pro catalisador. É perigoso aí tá danificando o catalisador. Nossa junta nova, né? Junta aqui do cabeçote, certo? Ela tem a posição de montagem. Se vocês perceberem aqui, ela já vem descrito aqui, ó, acima, parte da cima. E a gente tem que cuidar, né? Onde é o canal de óleo lá na hora da colocação da junta. Essa junta aqui não vai nenhum tipo de cola, né, pessoal? Ela já tem essa própria parte vermelha aqui, já é uma parte de vedação dela. E ela vai fazer a vedação por esmagamento, aplicando torque ali no cabeçote. Aqui falando um pouco do cabeçote, né? Aqui foi feita uma bem pequena plana. Esse cabeçote ele não tinha problema de empenamento nem nada, né?
Então foi dado só uma pequena tirada aqui, né? Uma planadinha para ficar bem lisinho mesmo. As válvulas foram todos feitos assentamentos, certo? Feitos os assentamentos de válvula, né? Certo? Então essas válvulas foram tiradas, passado numa retífica de válvula, né? Foram feitos os ângulos corretos de trabalho com a sede. Aqui dentro também, ó. Lá dentro, aquela parte mais amarelinha lá, ó, são os guias, né? Os guias de válvula, eles são em bronze, né? Certo? Então esses guias também foram substituídos, né? Das válvulas de escapamento. As válvulas de admissão, elas estavam ok, né? Os guias, certo? Esse cabeçote aqui é um cabeçote de fluxo cruzado, né, pessoal? Então ele tem saída, entrada de admissão por um lado, certo? E a saída do escape pelo outro lado do cabeçote, né? Então ele é um cabeçote de fluxo cruzado. Então com esse tipo de cabeçote eu consigo estar fazendo melhorias nele também, né? Se eu quiser abrir o duto aqui, né, para dar uma potência a mais, certo? Então esse cabeçotezinho aqui agora a gente vai montar ele. Vou colocar o coletor aqui fora para encaixar junto com o coletor de escapamento. E o de admissão lá a gente coloca no local mesmo, depois do cabeçote apertado, torqueado. Então galera, aqui já com a junta no local, né, ó, certo? Então aqui, ó, é o canal de lubrificação que vem pra cima no cabeçote, lubrificar comando de válvula e tudo, né? Então tem que cuidar, né? Essa junta aqui não tem como botar virada, mas tem algumas juntas que são bem parecidas e é capaz de estar colocando virada. Então junta aqui no local, simplesmente limpei a face do bloco, né? Limpei lá a face do cabeçote, a junta tá aqui. E a gente vai estar colocando agora ali o cabeçote, né? Já está montado o coletor de escape nele. Então vou fazer o encaixe dele lá e aplicar o torque aqui com os parafusos, né? Certo? Uma chave específica, certo? Uma chave multidentada aqui. Aqui eu já verifiquei, né? A rosca aqui tá todas ok, né? Então tem alguns parafusos que eles tendem a esticar a rosca, né? Pelo fato dele levar muito torque, né? Então é bom substituir também. Esse aqui tá ok, não vai precisar ser substituído. Já coloquei aqui o coletor, né, no cabeçote. Coloquei as velas também de ignição, né? As velinhas aqui, apliquei o torque já nelas de 25 a 30 newtons, né, de torque. Certo? Aqui eu já deixei preparado aqui o meu adaptador para estar colocando o relógio de pressão de óleo assim que eu ligar o motor, né? Então a gente vai ligar já com o relógio, a primeira ligada, para verificar a pressão do motor, beleza? Cabeçotezinho então no lugar, né? Aqui tá todos os parafusos, né? Trabalha com 10 parafusos, certo? Já regulei meu torque aqui para 40 newtons, certo? Então 40 newtons, primeira etapa, vou aplicar o torque em todos os parafusos, 40 newtons, né? E a mesma situação lá na parte do virabrequim, do meio para as extremidades. Então 1 e 2, né? 3 e o 4, depois em X, né? 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, certo? Então assim que a gente faz o aperto. Então depois dessa primeira etapa, aí pede a segunda etapa de aperto, que daí seria a parte de graus, né? Então a gente usa o nosso transferidor de grau aqui, né? Acopla ali na ferramenta e vai aplicar o torque até fechar 90 graus, né? Segunda etapa, todos os parafusos apertando 90 graus, né? E depois a gente tem uma terceira etapa que é mais 90 graus. Então, primeira etapa é 40 newtons, segunda etapa 90 graus e a terceira etapa mais 90 graus. Esse é o aperto desse cabeçote. Então aqui a gente já vai concluir esse aperto com o torquímetro, depois vai aplicar o torque em grau, para depois sim terminar a parte de montagem aqui da correia, da parte do cavalete de água aqui, né? A parte de coletor de admissão, eletroinjetores e todos os outros componentes aí do veículo. Então galera, aqui o cabeçotezinho já montado, né? Torqueei todos os parafusos, já
apertei toda a parte de coletor, de admissão, eletroinjetor, já coloquei, corpo de aceleração lá, né? Certo? Já coloquei o óleo no motor. Aqui agora sensor de fase, né? Faz a leitura do comando. Aqui agora eu vou botar a bobina, né? Ali tá o meu manômetro, né? Pra gente tá fazendo a medição de pressão de óleo assim que ligar o carro, para ver como é que tá. Toda a parte de carcaça da água, ali, válvula termostática, né? Já coloquei, apertei, colocado com vedação, né? Silicone também. E agora a gente vai pro ponto de sincronismo desse motor, né? Esse motor aqui eu já mostrei para vocês lá numa Space Fox que eu fiz em um outro vídeo, né? Então o ponto do comando, o comando ele é chavetado, né? O ponto do comando aqui tem um pontinho, ele tem que coincidir com essa capa, certo? Ali tá coincidindo ali bem na flechinha, tá ok? E aqui na parte de baixo, ó, aqui a gente tem um dente fasadinho aqui, ó, nessa minha polia, ó, tem um chanfro, certo? Tem que coincidir com aquela linha reta da bomba de óleo desse motor, tá ok? Aqui agora a gente já passou a correia, né? A correia aqui, a correia dentada no caso desse motor, a bomba d'água é tocada por ela também. E esse aqui é o nosso rolamento tensionador da correia, ó, tá? Esse rolamento tensionador, ele tem uma tensão correta de trabalho aqui, certo? Que a gente vai fazer o tensionamento dela, né? Ó, tá vendo ali tem uma flechinha, ó, indica para onde eu tenho que tensionar. E lá atrás, lá, ó, se eu consigo filmar aqui e fazer, lá atrás tem um ponto que eu vou tensionando, certo? E ele vai me indicar até onde a tensão. Aqui, ó, nessa flechinha aqui, ó, tá vendo lá mexendo, ó. Então o ponto correto de tensão desses motores aqui, dessa correia, é ali, ó. Vou ficar no meio ali, ó. Então aqui eu sei que a correia está tensionada corretamente, tá ok? Então eu vou apertar aqui, colocar as polias, correias de acionamento, né? De alternador, direção hidráulica e a parte de correia de ar condicionado também, e já está pronto para ligar o veículo, certo? Então galera, finalizamos aqui o motor, tá ligadinho, vamos deixar aquecer bem agora. Estamos monitorando aqui via scanner a temperatura da líquido de arrefecimento, né? E ó, a pressãozinha de óleo, quase 4 bar de pressão aí, né? Antes estava dando 0,02, né? A gente aqui vai esperar ele aquecer bem ainda, né? Para poder verificar essa pressão a quente, né? Então vai carregar os tuchos agora, né? Tucho hidráulico vai estar carregando, por isso ele está dando essa falhadinha por enquanto ainda. Armar eletroventilador, então a gente vai deixar ligado aqui agora algum tempo, né? Armar a ventoinha aí, o eletroventilador umas 2, 3 vezes, aquecer bem o motor e monitorar essa pressão de óleo aqui certinha. Já agradou aqui, né? Já deu bastante. Então a gente vai ter que monitorar ela quando estiver bem quente, né? O motor bem quente. Então, vamos esperar armar o eletroventilador certinho aí e fazer esse monitoramento do motor. Mas isso aí, funcionou 100%. A gente montou o padrão, né? Com as medidas padrões, tudo certinho. E é isso aí, valeu? Então galera, aqui a gente já está com o veículo uns 40 minutos ligado, certo? Temperatura de trabalho, né? Líquido de arrefecimento 88 graus, já armou a ventoinha aí umas 4 vezes, né? O sistema já está trabalhando ok, motor bem quente, então minha pressão aí tá na faixa aí de 1 bar ponto 2, né? Então tá 100%, né? Aquele motor lá que a gente tinha desmontado, eu acho que eu mandei o videozinho para vocês. Depois, se der certo, eu edito aqui junto para vocês estarem vendo a pressão que estava antes, né? Em marcha lenta, bem aquecido, ele estava dando 0,2 aqui, é uma pressão bem baixa, por isso que acendi a luz de óleo do motor. Então concluímos que esse motor ficou 100%. Agora eu vou retirar ali o manômetro, né? Colocar o interruptor de óleo de novo no lugar,
apagar códigos de falha, né? Ele está com a luz de injeção acesa porque o meu interruptor de óleo está fora, né? Então o meu módulo não está recebendo sinal de óleo, então ele indica que está com baixa pressão de óleo lá no módulo, mas a gente está monitorando aqui via relógio, né? Beleza? Então galera, finalizamos mais um vídeo aula prática, né? Parte de montagem de motor, né? Esse vídeo aí a gente vai editar, vocês vão estar vendo aí máximo 1 hora esse processo todo, né? Mas como eu já conversei com vocês, esse processo ele demora, né? A gente precisa de serviços terceiros, no caso da retífica, né? Desmontar o motor, no caso aqui eu levei 1 dia para desmontar o motor, levei para a retífica levou uns 3 a 4 dias para estar fazendo todo o processo, né? Sistema do bloco, cilindro, bucha de biela, parte de cabeçote, a parte de virabrequim, né? Então eles levaram aí de 2 a 3 dias para estar fazendo. Depois eu trouxe, né? Todos os componentes, peças novas, as partes da retífica, né? Fiz toda a lavação de novo e depois comecei o processo de montagem. O motor desse aqui, em meio dia, se tiver tudo na mão certinho, a gente faz a conferência, faz a montagem. Em 1 dia faz a montagem no lugar e bota ele funcionando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Tentei explicar o máximo possível desse processo de montagem do motor. Valeu, abraço!